Oi, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Akira, um clássico dos animes, talvez um dos grandes responsáveis por popularizar o anime de vez no ocidente, e que tem sido bastante mencionado nos últimos tempos como tendo previsto algumas coisas que aconteceriam no futuro, por exemplo, o cancelamento dos Jogos Olímpicos de 2020, sendo que Akira foi lançado em 1988. Será que é verdade que ele previu todas essas coisas? E mesmo se não tiver previsto, qual é a importância de ver Akira nos dias de hoje? Eu já vou adiantar aqui que ele é um filme essencial para qualquer pessoa que gostar de animação ou de ficção científica. Se gostar dos dois, então melhor ainda. E se você quiser assistir Akira, ele tá disponível no Telecine, que tá patrocinando o vídeo de hoje. O catálogo deles é imenso, com mais de 2.000 filmes, seja em live action ou em animação. Tem muita coisa e é perfeito para conhecer mais filmes durante essa época de quarentena. Aliás, um recurso muito legal no Telecine é que eles têm as Cinelists, que são listas de recomendação com a curadoria de especialistas em cinema. Por exemplo, tem a Cinelist Top 100 Filmes, ou a Cinelist O Melhor do Cult, com vários filmes clássicos. E tem uma Cinelist só com filmes de anime, incluindo Akira. Dá pra assinar direto pela internet e tem uma coisa muito legal, que os primeiros 30 dias são grátis para novos assinantes. Se você quiser saber mais, clica no link aqui na descrição e aproveita para tirar o atraso e ver Akira, caso você ainda não tenha visto, porque vale muito a pena. Então bora falar do filme. Primeiro, caso você nunca tenha visto, o que é Akira? Akira pode ser tanto um filme quanto um mangá. Aqui nesse vídeo eu vou falar principalmente do filme, mas é importante dizer que ele é baseado num mangá com o mesmo título, feito pela mesma pessoa, que é o Katsuhiro Otomo. Ele é o criador do mangá, o desenhista do mangá, e também dirigiu o filme animado. O mangá foi publicado entre 1982 e 1990, e o filme de anime saiu em 1988, ou seja, ele saiu 2 anos antes da conclusão do mangá. Só que a história retratada nele se passa em 2019, ou seja, é uma história que tenta mostrar como seria o futuro ali no Japão. Ela se passa em Neo-Tóquio, ou seja, uma nova Tóquio, depois que a primeira tinha sido destruída por um evento apocalíptico uns 20 anos antes. E como protagonistas dessa história, a gente tem o Tetsuo e o Kaneda, que fazem parte de uma gangue de motociclistas. São desordeiros em geral, nessa sociedade que, pra mim, é a coisa mais atrativa do filme, que é essa ambientação cyberpunk de Akira. Eu já vou falar mais sobre isso. Eu não vou entregar o resto do enredo aqui, porque eu acho que é legal você assistir e se surpreender. Só vou dizer que começam a acontecer coisas estranhas com o Tetsuo depois que ele encontra algo que ele não deveria encontrar. Então, antes de eu exaltar Akira no resto do vídeo, vamos falar sobre essa questão. Será que o filme previu o futuro? Existem realmente algumas semelhanças que chamam a atenção. Eu acho que a mais gritante de todas é a que eu falei no começo do vídeo, a questão das Olimpíadas. Como eu falei, Akira se passa em 2019. Então a gente já passou do período que teria sido retratado em Akira. Só que no filme existe uma indicação de que vão rolar os Jogos Olímpicos em Tóquio em 2020. Neo-Tóquio, ok, mas lá em 2020. Tem uns tapumes e um sinal dizendo que faltam 147 dias para os Jogos Olímpicos em Tóquio. Lá eles dizem que seriam os 30º Jogos Olímpicos, sendo que aqui no mundo real a contagem seria da 32ª edição, né? Mas tirando isso, casou um pouco com o mundo real, né? Porque a cidade que foi escolhida para os Jogos Olímpicos de 2020 foi exatamente Tóquio. E uma coisa curiosa que tem nessa imagem é que tem algumas pichações no sinal. Uma delas tá com tinta branca e tá escrito Chushi da Chushi. E Chushi, nesse caso, quer dizer algo como interrupção ou cancelamento. Ou seja, as pessoas já estavam pichando lá pedindo para que cancelassem os Jogos Olímpicos de 2020. Dá pra você ver que aquele tapume provavelmente é de alguma obra das Olimpíadas, que você vê o detalhezinho ali que parece uma planta, um mapa de um parque olímpico, estádios ou algo assim. Então realmente parece uma obra relacionada a esses Jogos Olímpicos, que não vou falar o que acontece no filme, mas acabam não acontecendo também, eu acredito. Voltando pro mundo real, os Jogos Olímpicos de 2020 foram realmente não cancelados, mas foram adiados, foram interrompidos pro ano seguinte. Se tudo der certo, vai rolar em 2021. Adoraria ver os Jogos Olímpicos sendo realizados no Japão, porque a empolgação pra sediar os jogos lá tava bem alta. Eu visitei o Japão em 2019, né? Em todos os lugares você via lojinhas de Jogos Olímpicos, você via obras sendo realizadas com o símbolo das Olimpíadas, então realmente eu espero que dê tudo certo nesse sentido. E também falando agora do mangá de Akira, tem algumas pessoas dizendo que ele teria até previsto a pandemia de coronavírus, que aí eu já acho um pouco exagerado, porque o que acontece é que num trecho do terceiro mangá, que inclusive eu até tenho ele aqui, eu tirei ele do cenário pra mostrar pra vocês, se vocês voltarem no vídeo, ele vai estar ali atrás no cenário. Se você for olhar no final aqui do mangá, ele tem uma parte que parece uma página de jornal. Ó,
ó, aqui. E aí tava circulando na internet um print sobre esse trecho aqui, do lado desse carinha com a placa, que esse trecho diria que a Organização Mundial da Saúde, que em inglês a sigla é WHO, estaria criticando o Japão com a maneira que o país lida com a epidemia. E aí você já fica, olha só, estamos vivendo uma pandemia que nada mais é do que uma epidemia no mundo inteiro, e o Japão não está lidando do jeito certo? Uau, Akira previu tudo novamente. E eu fui olhar a tradução no português e não tem nada falando sobre uma epidemia particularmente. É claro que como Akira fala de cenários apocalípticos, tem muita coisa que daria para relacionar com os dias de hoje. Por exemplo, refugiados, a necessidade de uma união perante as adversidades, crises políticas e futuro incerto, mas não fala a fundo de uma epidemia. Esse trechinho especificamente está falando de alguns desabrigados e refugiados que estão recebendo cobertores como doação e estão falando, cara, o verão no Japão é muito quente e úmido, a gente precisa de outras coisas e não de doação de cobertor. Mas tem um trechinho bem pequeno na tradução aqui que tem um imias atrás, ou nias, que pode ser falando de epidemias. Então, assim, mesmo tendo no texto geral, é algo muito pequeno em relação à história toda. Não é uma história sobre uma epidemia ou uma pandemia. É só um detalhe que talvez tenha sido mencionado bem brevemente nessas páginas de jornal que rolam no finalzinho do mangá só pra contextualizar o que tá acontecendo. Então, sim, teve uma coincidência muito grande com as Olimpíadas de 2020 e Akira. Só que é o tipo de coisa, eu tava vendo um vídeo que eu vou deixar linkado aqui na descrição que fala sobre isso de Akira prever o futuro. Inclusive é muito doido porque é um vídeo do ano passado falando sobre a possibilidade do cancelamento das Olimpíadas por causa de Akira e tudo mais. E ele fala uma coisa que é bastante interessante, que é toda coincidência que você olhar assim em retrospecto vai parecer que previu o futuro. Mas e todas as outras coisas que não aconteceram igual? Se você pegar, por exemplo, aquela coisa dos Simpsons preverem o futuro, você pode realmente pegar episódios isolados e dizer que, olha só, alguma coisa aconteceu parecida nos dias de hoje. Só que todas as coisas que os Simpsons mostraram que não aconteceram, assim como Akira. Tem muitas outras coisas em Akira que não tem nada a ver com a situação que a gente tá vivendo nos dias de hoje. Eu acho que um paralelo muito legal, em que tem algumas fontes que eu consultei pra esse vídeo, todas vão estar aqui na descrição novamente, é que Akira, na verdade, colocou as Olimpíadas de 2020 pra serem um espelho das Olimpíadas anteriores que tinham acontecido no Japão, que foram no período pós-guerra. Então era uma maneira do Japão mostrar pro mundo que era um novo país que tinha se reerguido depois da bomba atômica. E as Olimpíadas de Neo-Tóquio de 2020 em Akira seriam pra mostrar pro mundo que o Japão se reergueu depois do evento apocalíptico que tinha acontecido nos anos 80. Aí anos e anos depois fizeram esses Jogos Olímpicos. É como o espelho da própria história japonesa se repetindo. Agora, se a gente for trazer pro mundo real novamente, é curioso porque os Jogos Olímpicos de 2020 eram considerados os jogos de recuperação do Japão depois de momentos difíceis pelos quais o país passou. Por exemplo, o tsunami e depois o incidente nuclear em Fukushima. Então as Olimpíadas poderiam ser vistas como um momento de recuperação e reafirmação do Japão. Mas vamos lá, mesmo se Akira não tiver previsto umas coisas específicas do futuro, Akira, como uma história cyberpunk, tem muito a ver com algumas realidades que a gente vive nos dias de hoje. Acho que a primeira coisa que é importante definir aqui no vídeo é o que é cyberpunk, né? Akira é um dos filmes mais importantes de cyberpunk, na minha opinião, tanto esteticamente quanto nos conceitos que ele apresenta. Mas o que seria o cyberpunk? É um cenário de ficção científica que mostra um futuro distópico, que na maioria das vezes consiste de alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Ou seja, quanto mais o mundo evolui tecnologicamente, isso, em vez de melhorar a qualidade de vida das pessoas, de facilitar a vida das pessoas, acaba exacerbando as desigualdades sociais e transformando a vida das pessoas comuns em algo cada vez mais precário. E Akira traz isso com muita força. Você vê uma sociedade em que as grandes corporações têm um controle imenso sobre a vida das pessoas e sobre os rumos que a história toma também. Enquanto isso, o cidadão comum depende drasticamente dessas empresas para sobreviver. Essa priorização do lucro acima de tudo, acima da vida das pessoas, é algo muito comum em histórias cyberpunk. Akira também mostra como as informações podem ser usadas para alienar as pessoas. Também mostra como às vezes o Estado pode ser autoritário com algumas coisas e relaxado com outras. A gente vê, por exemplo, quando a gangue do Kaneda se encrenca com as autoridades. Então toda a conspiração cheia de segredos que eles trombam ao longo do filme, mas também a maneira como eles são largados, como eles não têm a quem recorrer. Eles cresceram num mundo inóspito, que não tem oportunidade para eles, que não se espera nada deles, mas quando eles viram algo que não é o que é esperado, eles são reprováveis. E as histórias cyberpunk abordam muito esse tipo de situação. Akira não foge disso. Uma história cyberpunk é muito sobre desigualdade, é muito sobre avanço tecnológico não melhorando a vida das pessoas, gerando desigualdades extremas, inclusive violência e fome.
come. A gente vê principalmente o lado da violência em Akira, a revolta. O filme tem cenas muito fortes de violência, muito fortes de rebeldia da população, porque em algum momento tudo aquilo chega a um limite. Sabe o que é muito doido? Eu não costumava gostar muito de Akira. Eu vi esse filme depois que eu já era mais velha. A maioria das pessoas que eu conheço que curtem muito Akira, viram quando estavam no começo da adolescência, ficaram impactados e tudo mais, porque não sabiam da importância dele quando foram assistir. Eu fui assistir pela primeira vez esperando o melhor filme da minha vida. E é lógico que as minhas expectativas estavam tão altas que nada ia bater as minhas expectativas. Então eu passei muito tempo achando que Akira era superestimado. Mas nesses últimos anos eu tenho valorizado muito mais o filme. Ainda mais depois que eu comecei a ler um pouco mais sobre a animação, sobre a maneira que as animações são feitas. Akira é impressionante tecnicamente. É assim, uma loucura ter feito esse filme, basicamente. O tanto de dinheiro que foi investido nele, as técnicas usadas. Tem um vídeo muito legal do Nerdwriter, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, que é sobre como se anima luz em Akira. E aí o vídeo fala muito sobre a estética do filme, que é esse futuro cyberpunk neon, que hoje em dia a gente vê em todos os lugares. E já existia antes sementes disso em Blade Runner, em outras coisas, só que Akira se tornou uma referência estética muito grande. Eu vou deixar linkado aqui também um podcast do Jogabilidade que eu participei, que a gente fala várias horas sobre Akira. Inclusive, eu acho que esse podcast é ótimo pra mostrar como opiniões mudam ao longo dos anos, porque ele foi gravado acho que em 2017, por aí, e naquela época eu ainda tinha a ideia de que existia design feio, olha só, tem um vídeo do canal que é sobre isso. Na época eu falei, eu acho todos os personagens de Akira feios. Isso não faz sentido nenhum, porque é só o estilo do Katsuhiro Otomo. Eu acho que ele é um cara que foca muito mais em fazer cenários, em fazer fluidez, do que fazer design de personagem. Mas uma coisa que eu mantenho daquela época até hoje é que Akira, o filme, é muito mais sobre a cidade e a ambientação do que sobre personagens individuais. Akira é sobre uma sociedade entrando em colapso, uma sociedade que não tem mais por onde sobreviver, assim. Você já vê que aquilo tá prestes a entrar em ruínas, se é que já não entrou. O que acontece no filme é só a gota d'água. Os personagens estão lá muito mais pra serem agentes dessa mudança que vai acontecer. É um filme que realmente eu comecei a valorizar mais depois que eu li a respeito dele, depois que eu li o mangá, depois que eu comecei a entender visualmente como ele é maravilhoso, como a trilha sonora é incrível e que dá arrepios. Então, assim, pode ser que a Akira não tenha previsto muitas coisas. Teve a coincidência das Olimpíadas, mas ele, como várias histórias cyberpunks, se encaixa muito em situações que a gente vive nos dias de hoje. Que a gente tem vivido várias discussões que parecem histórias de ficção científica no nosso cotidiano. O futuro distópico de algumas histórias é hoje em dia. E eu acho que daria pra fazer esse paralelo com várias histórias cyberpunk. Se vocês quiserem, eu posso fazer vídeos a respeito disso. Eu posso também fazer mais vídeos sobre Akira, mais sobre a parte técnica, sobre a história. Eu posso trazer um pouco do mangá também, que complementa muito a história do filme. Afinal, o mangá foi concluído 2 anos depois que o filme, então, obviamente, o filme teve que cortar muita coisa, mas eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acham de Akira, se vocês concordam com o que eu falei ou não. Não sei se esse vídeo ficou muito viajado, mas eu vi as pessoas comentando a respeito disso no Twitter e nas redes sociais, e eu achei que seria legal trazer esse vídeo mais como uma curiosidade e aproveitar para recomendar Akira para vocês, porque vale muito a pena conhecer. Então, se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima!